Educar é transformar vidas. É se comprometer com as pessoas e com o mundo. É tocar os corações, acolhendo cada olhar, cada sorriso, cada realidade. É acreditar que cada um irá construir o seu caminho para um futuro melhor. E esse é o nosso jeito. O jeito La Salle de ser. Rede La Salle. Aqui eu sei que aprendo. O programa Conexão Saúde vem novamente até você, trazendo informação para que você possa transformar a sua vida e viver com qualidade, com leveza e com mais consciência. Consciência de quem você é, consciência de um todo aonde você vive, o quanto a natureza ela está para nos servir. E falando em natureza, hoje temos convidados especiais novamente. Márcia, seja bem-vinda. Márcia, Obrigada, vem Edna. lá de Sede Alvorada. Se apresente para nós, Márcia. Sou Márcia, sou facilitadora em constelação com cavalos. A Márcia, minha conterrânea, mora aqui em Sede Alvorada, também atende junto com seu esposo, o Léo, em Sede Alvorada. É isso, Léo? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer mais uma vez poder estar aqui junto com você para falar desse tema que vem desbravando novos ares, novos caminhos, derrubando alguns paradigmas, para que as pessoas possam compreender mais e mais profundamente as dores que carrega consigo mesmo. Aqui nós temos um casal hoje estudioso do ser humano, da formação do ser humano. E como eu sempre gosto de trazer em nosso programa, corpo, mente e espírito, os dois buscam entender e conhecer mais sobre como o ser humano funciona além dos nossos olhos. Então, hoje eles vão falar um pouco mais para nós da natureza do cavalo, da constelação, de como transformar as nossas vidas naquelas situações que estão aí enroscando, né, Léo, né, Márcia? Isso mesmo. Pode ser no relacionamento, pode ser na empresa, pode ser com familiares. E diante disso, eu vou falar primeiro um pouquinho dos cavalos, depois eu quero trazer um assunto ou um fato ao qual realmente a gente tem ouvido falar do casal que tem trabalhado numa área específica, ajudando outros profissionais. Mas eu estava aqui falando com eles que o foco principal do trabalho deles é cavalos. E os cavalos têm um poder fantástico. E agora eu olhei para o Léo e falei, os olhos do cavalo, né, Léo? O quanto o cavalo, através de um pequeno órgão desse ser tão grandioso que é o cavalo, os olhos, o quanto eles enxergam através dos olhos. Eles têm um olhar um pouquinho mais profundo que o nosso, Léo? Na verdade, Edna, todos nós temos um olhar profundo, um olhar que é capaz de ver o que o nosso corpo físico não vê. Porque os olhos, eles são as janelas da alma. E eles permitem que, através do nosso olhar, a gente crie ou tenha percepções que, através da nossa mente, a gente não consegue. Então, os cavalos, eles têm uma capacidade de conexão aproximadamente 16 vezes maior que a nossa, né? Que conexão é essa? A conexão que a gente busca com a nossa essência. Então, o cavalo, através do olhar do cavalo, essa conexão, ela se torna mais, eu diria assim, mais facilitada, né? Então, os cavalos, eles têm um olhar amplo para o todo, né? Tanto que na etologia, segundo a etologia equina, eles têm praticamente um olhar de quase 360 graus. Então, eles têm 2 pontos cegos. O cavalo, ele tem 2 pontos cegos, que é bem em frente aos olhos ou bem em cima do rabo dele, né? Que é onde ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar. O resto, a visão dele é ampla. O resto, a visão dele é ampla. Legal. Então, através do olhar, desse olhar amplo do cavalo,
dentro do campo das constelações familiares, Uhum. né, a possibilidade de liberação das Sim. lealdades que a gente carrega, ou dos traumas, ou de qualquer situação da nossa vida que está pesando ou impedindo para que a gente possa seguir de um jeito mais leve, através desse olhar, né, as liberações se tornam mais possíveis, eu diria Aham, assim. aham. É a força, a A intuição, a força de alma, vamos dizer de assim, do alma. cavalo, Hum, todo o poder que ele tem físico, físico, porque ele é um animal majestoso, um animal É. forte, um animal imponente. imponente, né? Imponente. Aham. Então, através dessa imponência, dessa majestade que ele carrega, né, dessa Sim. pureza que ele carrega, isso torna mais Isso. viável. E o cavalo, além de ser imponente, forte, ter essa pureza, se a gente pensar assim, eu aqui pensando no cavalo, olhando só nos olhos dele, eles são tão lindos, né? Se você fica olhando, os olhos dele é um olhar assim profundo, né, Márcia? Parece que nem dá muita coragem de ficar muito tempo, né, encarando eles, porque parece que eles realmente olham dentro da gente. Isso, eles fazem essa leitura, eles olham o que a gente no dia a dia não se permite olhar, Aham. né? Então, eles resgatam algo que, por algum motivo no nosso dia a dia, como se diz, a gente vai colocando máscaras para que no convívio com as pessoas a gente vá se habituando. E os cavalos, eles fazem o que com nós? Eles tiram essa máscara, eles olham na nossa intimidade, no nosso mais profundo ser, o que a gente realmente é, o que a gente tem medo, às vezes, de mostrar para as outras pessoas. Não, eu tenho um dom, eu tenho uma qualidade, ou mesmo, às vezes a gente se nega a dizer assim, eu errei, eu fiz alguma. Lá, o cavalo, quando ele olha para você, ele vê tudo que você tem medo de transmitir para as outras pessoas. Interessante, eu fiquei aqui até sem palavras ouvindo e lembrando do cavalo, que gostoso. E realmente é uma sensação deliciosa você estar nesse momento com eles, né? É indiferente se você tem um cavalo aí no sítio que você gosta de cavalgar de vez em quando, ou se você tem mais cavalos, é prazeroso estar perto deles. Mas quando a gente fala um cavalo ou mais cavalos, os cavalos, eles têm uma essência que não é para viver sozinho. Eles têm a essência de viver em grupo, né? Assim como nós seres humanos. Aham. A diferença é que o cavalo, ele procura manter a hierarquia, Uhum. porque dentro da manada, né, quem protege é sim o macho, né, o garanhão, mas quem cuida e quem guia é o feminino, é a égua mais velha. A E sabedoria da a natureza sabedoria aqui, da né? natureza, o amor, o Uhum. carinho, quem gera, Aham. né, quem cuida, quem carrega Sim, durante 10 meses, 11 meses sim. e poucos dias dentro da barriga, assim como a mãe, né, a nossa mãe, a mulher, Olha que carrega um fantástico. bebê durante Uhum. 40 semanas dentro da barriga. Eu vou fazer um parênteses aqui dentro do nosso programa. Hoje, parabenizar a CEMEG. Essas mulheres ontem fizeram um evento maravilhoso, homenagearam inclusive a Mari, a dona da Gazeta, né, que foi muito merecido. A Mari tem uma luta muito grande e mereceu. Mas eu quero trazer aqui também a Edi Brown, que por um momento ela foi homenageada, ela estava com os quadros dela, as obras dela expostas, muito linda. Parabéns, minha prof. Edi, a qual eu amo e admiro muito. Mas no momento do discurso dela, Léo, ela falou assim: não deviam ter dado o microfone para mim. Mas daí ela disse: mulheres, eduquem suas filhas para serem mulheres, não objetos. E eduquem os seus filhos para serem homem, não machos. Aquele jeito firme da Edi, parabéns pelas suas palavras. Para quem entendeu, para quem prestou atenção nessa frase, Léo, eu trago ela para esta sabedoria aqui, que é, nós temos biblicamente falando isso.
O Léo trouxe aqui, ó, os cavalos usam isso. É a natureza que formou a terra e tudo que nela existe traz essa essência, não é, Léo? Essa é uma essência. O homem, o masculino, ele é para ser o protetor, é para ser o forte, o provedor, o que está ali presente, cuidando. Na mulher tem a sabedoria, tem a sensibilidade de conduzir, mas não é aquele conduzir, estou te mandando, vai e faz. É esse conduzir dentro da doçura da mulher, da sabedoria que a mulher traz, né? A harmonia. E você me diz que dentro da essência desses seres tão imponentes, eles usam isso, os cavalos? Os cavalos usam. Porque na natureza é assim que a manada Aham, anda, né? Que a manada se porta. Então, quando eles trazem essa essência deles para dentro do campo das constelações familiares, né? É como se o nosso sistema automaticamente fosse se reorganizando, se reordenando, mesmo muitas vezes existindo algumas barreiras uhum. físicas impostas por nós, seres humanos. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Diante de algo que eu vivi. O cavalo, ele é tão forte, tão imponente, que você ficar próximo dele, às vezes dá vontade de abraçar e ao mesmo tempo dá medo do cavalo, porque vai que ele dá um coice lá, ele te machuca, né? Porque ele é muito forte, muito pesado, muito imponente mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando você está nessa constelação, quando você está nessa troca, ela é tão leve, ela é tão doce, gostosa, a gente sente na alma. Explica isso, Léo. Foi o que eu vivi, tá? Foi o que eu vivi lá com vocês. Eu estava, ao mesmo tempo, fisicamente consciente, ó, corpo, mente e espírito. A mente, eu fui criada, o bichinho é forte, grande, ele pode te machucar. Então, eu estava com medo. Mas eu tinha uma vontade imensa de abraçar aquele animal, sabe? De estar pertinho dele. Mas não o fiz, pelo medo. Mas, ao mesmo tempo, internamente, eu estava sentindo um mover, uma energia tão doce. Vou falar doce, porque era uma energia tão leve. Tá. Muito bom você ter abordado esse assunto, porque hoje, nos dias atuais, estão surgindo muitos nomes para esse trabalho, Ah, é? né? Uhum. Muitos nomes, mas a essência é a mesma. Essência. Uhum. É a mesma. É uma essência que foi percebida lá nos meados dos anos 2000, né? Uhum. 2005, 2004, 2005, onde duas pessoas que, eu diria, se uniram pelo destino Uhum. e por algo maior. Duas pessoas que idealizaram esse trabalho maravilhoso, que chama Sandra Zavascki e Paulo Neumann. Uhum. Um com conhecimento sistêmico Sim. e outro com o conhecimento dos cavalos. Aham. Lá atrás, quando eles se uniram, eles perceberam que tinha algo maior que movimentava tudo isso, que não era só a ecoterapia, os movimentos biodinâmicos dos Sim. cavalos, e sim uma energia, Aham. né, que proporcionava um movimento de cura, um movimento de doçura, um movimento puro, Sim. com crianças com problemas físicos, motores, Uhum. né? E que até então era pouco, eu diria assim, explicável ou pouco entendido, né? Então, começou a perceber-se que através do movimento dos cavalos, Uhum. né? Essa conexão interna com as nossas dores, nossos traumas, possibilitavam, Uhum. né? Que a essência fosse resgatada. Nossa essência é pura, Sim. assim Sim. como a essência dos cavalos. Aham. Então, lá de trás, foi se desenvolvendo um trabalho Uhum. que possibilitava um algo maior, uma conexão com algo maior, Uhum. uma conexão com a essência pura e crística que nós Uhum. carregamos dentro de nós. Uhum. Então, através do aprimoramento, dos estudos, porque a conexão com os cavalos, eu diria assim, esse movimento sistêmico que criou-se com os cavalos,
não é só o sentir e o deixar agir. Uhum. A gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa ter um estudo para que a gente possa intervir na hora certa Uhum. e possibilitar que o cavalo consiga agir dentro do campo em conexão com a gente, né? Aham. Em contato com a gente, para que essa leveza que você sentiu lá dentro do campo possa Uhum. ser possibilitada, Sim. né? Então, muitas vezes, a gente procura algo que está tão perto, Uhum. né? E a gente começa uma busca incessante para que algo maior se movimente dentro de nós. Só que quando você está em contato com um animal majestoso, muitas vezes esse animal majestoso ele vai remeter uma figura de segurança, Uhum. né? Que possibilite você fazer esse movimento. Uhum. Então, como você disse na fala da senhora ontem no discurso, Aham, homens, entendi. Aham. homens, Homens. sejam Uhum. homens, Uhum. sejam protetores, Uhum. sejam fortes, para que quem chega até mim possa Uhum. ter essa segurança e expressar algo que até então você não consegue expressar, Sim, sim. né? Então, Olha. pegando o gancho outra vez, Uhum. aquele majestoso cavalo Uhum. tenha trazido internamente, Uhum. né, uma segurança que você buscava para poder externar algo, Exato. para poder expressar algo. Uhum. E como é gostoso, né, Márcia, conviver com um masculino que é masculino, que se assume e observa. Tenho observado aqui o trino vivendo na integralidade. É corpo, mente e espírito. Essa leveza, essa essência do espírito eu vejo entre vocês, eu vejo entre o trabalho de vocês, né? Vocês não deixam, é gostoso, porque é a essência mesmo, é o que ele falou, não tem o que falar outra coisa. Eles buscaram conhecimento em relação à essência e eles se permitem viver essa essência entre vocês, com a natureza, que é os animais, a natureza, a terra, tudo que vocês têm lá. Isso. Porque por muitas vezes na nossa sociedade, ou como a gente vive hoje, nós mulheres fomos doutrinadas a sermos fortes, sermos independentes e não depender do homem. Mas esse não depender do homem não é que a gente vai subestimar o homem e deixar ele fraco. Não. Sim, hoje existem muitas famílias onde só tem a mulher. Tanto como tem famílias que só tem o homem. O homem vai ter que ser a mãe, vai ter que ser o pai, a mulher vai ter que ser a mãe, vai ter que ser o pai. Sim, mas dentro disso tudo há o equilíbrio, onde tem a doçura da mulher naquele campo, naquela família, e onde tem a doçura do homem. O homem, para ele ser homem, ele não precisa ser bruto, algo dessa maneira. Não, ele se coloca o masculino forte. Uhum. E tanto Posicionamento, que né? Isso, tanto que no homem existe o feminino e o masculino dele. Uhum. O tempo dele ser a doçura em determinados ambientes e momentos, e o tempo dele se posicionar, dele ser o provedor, o forte. Então, dentro da nossa vida nós temos tudo isso. A mulher também. A mulher é mais masculina, sim, ela pode ser mais masculina, mas a essência dela é o feminino. Então, que ela resgate esse feminino dela, que ela tenha a sua voz, que ela tenha a sua vez, sim, na sociedade, mas que ela traga esse feminino. E lá no campo dos cavalos, nós, como casal, é muito bom. Por quê? Porque a gente vai se equilibrando naquele trabalho. O que os cavalos nos entregam para nós como casal também é maravilhoso, porque por muito tempo nós não vivemos isso. Até você ter o entendimento e ter o conhecimento disso tudo. O quanto é importante, né, Márcia, a gente sempre estar aberto ao conhecimento. Isso. Tem que buscar conhecimento. A gente não pode chegar assim e dizer, ó, eu já conheci tenho conhecimento que chega, eu sou o que sou e não vou mudar. A gente sempre está preparado, sempre estar preparado para receber novas informações e ir mudando. E eu traria 2 palavras hoje para esse casal. O Léo trouxe para nós essência, Márcia, equilíbrio. O quanto é importante isso, né?
nós estarmos abertos para conhecer mais sobre a nossa essência, quem nós somos, de onde viemos, esse mundo todo, o que ele tem para nos servir, que nós estamos aqui, biblicamente, diz que nós estamos aqui para usufruir do que há na Terra, né? Isso Então, o aí. que a Terra tem para nos servir? E o que eu tenho para governar aqui, não é mesmo? Isso. Equilíbrio, governar com sabedoria. E é onde que às vezes eu estou focando? Estou focando na falta ou eu estou focando na abundância que nós Isso. temos tudo Aham. disponível. Onde está o meu foco? Onde está o que a minha boca tem falado? Aham. Ah, a Carol já fez assim 10 minutos, mas eu quero um assunto aqui que eu queria trazer com o Léo, que é sobre o trabalho deles também. A gente conversando essa semana aqui no jornal, o Eliseu, da Gazeta, trouxe que estava no fórum conversando, Léo, com uma pessoa e falou: Ah, eu fui lá em Sete Alvorada fazer constelação de cavalo e tal. E uma senhora ao lado que trabalha no fórum ficou lá de ouvido assim. E falou: Ah, eu conheço, mas começou a fazer perguntas. Conhece? Já foi lá? Então, assim, só trazer uma área de profissional a qual esse trabalho de constelação com cavalos está sendo muito usada. Só para a gente sair desse contexto do que é, para que você que está ouvindo entenda que realmente não é só para os nossos relacionamentos, não é só para o meu eu interior, que a constelação com cavalos age e funciona. Ela funciona também, sim, no meio profissional. Está se usando também no meio jurídico, Léo? Assim, algumas pessoas do meio jurídico têm procurado sim, né? Tem procurado sim. Por quê? Porque no meio jurídico ainda existem muitos, como eu falei antes lá no começo, muitos paradigmas, Aham. né? Muitos paradigmas. Então, o que eu percebi, alguns casos dos quais a gente atendeu, Uhum. né? Propriamente essa pessoa que você mencionou, a gente não lembra. Ah, sim, Né? nem quero trazer o nome da pessoa, né? Sim, só... mas assim, como exemplo, a gente atendeu várias pessoas do meio, né, Uhum. para resoluções de processos Isso. ou algumas questões, Aham. né, jurídicas que estavam travadas, Isso. muito travadas. Então, por que esse contexto? Para que você que está aí nos ouvindo entenda, a constelação com cavalos, olha só, eles falaram muito de essência, de equilíbrio, de vida pessoal, de relacionamento, mas o meio jurídico, que é um meio, sim, cheio de paradigmas, tem lei, tem muitas coisas envolvendo, são pessoas também. Pessoas também precisam de ajuda. E os cavalos, através do seu movimento, dos sinais que eles mostram, eles podem estar ajudando ali no meio jurídico a olhar algo que estava fora dos olhos humanos. Isso? Sim, isso mesmo. Como diria Olinda Guedes, né, ele está no oculto do aparente. Exato. Normalmente, Ó, que frase né? linda, no oculto do aparente. E os cavalos, normalmente, eles mostram o que está no oculto do oculto, Aham. que é algo mais profundo. Então, como a gente, né, sabe, Aham. todos os nossos traumas, eles vêm de uma raiz. Sim. Assim como todas as questões que Aham. nós carregamos. Quando a gente trata com os cavalos do meio jurídico, né, ou questões como Uhum. essas que a gente mencionou, a gente olha para onde tudo começou, Uhum. né? Os cavalos, eles possibilitam que a gente olhe para o oculto do oculto. Sim. Então, por que tudo isso começou? Por que tudo isso está agindo dessa forma na minha vida? Porque é uma questão a ser resolvida entre dois ou mais Uhum. trava sempre no mesmo ponto, Uhum. né? Então, Boa essa colocação. tudo isso vem de uma raiz, Aham. né? Então, o que aconteceu lá atrás que impossibilita que nós aqui no nosso dia a dia prossiga ou se libere disso tudo? Uhum. Qual é a história que eu preciso repetir Uhum. para que esse ciclo
continue. Aham. Então, os cavalos, eles buscam olhar sem julgamento Sim. para o que aconteceu, Aham. sem intenção, Sim. né? E possibilitam que os envolvidos se liberem. Muitas vezes, eu diria assim, sem propriamente saber, Uhum. né? Então, a essência dos cavalos possibilita que a gente busque a resolução dos nossos conflitos na raiz. E assim como os conflitos pessoais, né, conflitos jurídicos, profissionais, empresariais, tem sempre a mesma essência. Sim. A essência. E aqui, de novo, tudo que ele explicou aqui, dá para entender que vai no campo do corpo, do físico, né? O Uhum. mental e o espiritual, da alma, porque tem coisas aqui, da forma que ele explicou, que estão lá no culto do oculto. O culto do oculto é o quê? Se eu não estar consciente de mim, estar comigo mesmo, eu nem observo que eu tenho uma alma, porque ela age, ela está aí aonde, como identificar essa alma se eu não me observar, não é mesmo? Isso. E a essência dos cavalos traz isso, Traz. né? Com essa fala do Leodinei vem muito assim, quando a resolução de algum conflito está no ego, Aham, ele trava. aham. Então, você, lá nos cavalos, você olha e libera aquele ego para que Sim. aquela situação flua e termine num desfecho. Às vezes, Favorável a todos, vamos não, dizer assim, exatamente, do mas às vezes entendimento. não vai ser favorável a mim. Mas é algo que em mim vai me curar, vai trazer Aham. um benefício que eu não imagino. Eu falo favorável, de repente, não o físico, mas o Isso. favorável daí no espiritual, porque daí vai Exatamente. trazer o entendimento em mim Isso. e isso vai acalmando, vai trazendo essa paz, né? Exatamente, porque às vezes eu libero, eu consigo resolução daquele conflito agora, mas se eu não tenho o entendimento do porquê aquilo está acontecendo comigo, eu vou lá na frente travar com alguém novamente Um embate E do mesmo do- sentido, do mesmo da sentido. mesma essência. Exatamente. É aquela situação que a gente fala assim, por que que sempre, vamos trazer assim, lá na minha empresa, por que sempre quando eu estou assim, a empresa está organizada, está legal, que agora vai fluir. Uhum. Aconteceu algo, parou tudo de novo. Eu tenho que começar novamente, aquele ciclo. Eu luto, 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 organizo, quando eu vou colher os frutos, cai tudo por água abaixo. O que é que tem aqui? O que eu preciso olhar? É nesse sentido. Exatamente. Então, da minha empresa que não prospera, do meu relacionamento que não flui, de algo que eu tenho que resolver com alguém juridicamente, Exato. familiar, que tem conflito com famílias, olha quantas coisas a gente pode tratar, olhar, permitir que os cavalos, com a sua essência, com a sua imponência, ajudem, façam uma transformação na sua vida. Uhum. E como a gente está aqui finalizando, eu queria ficar mais uma hora aqui, né? Começa a ficar gostoso. Mas a Carol disse que a gente pode continuar, vamos ficar uma hora. Não sei se vocês vão ter paciência de ouvir a gente uma hora, né? Mas, gente, nós vamos finalizando esse momento. E eu gostaria de pedir a Márcia sua mensagem final com tudo que nós falamos aqui, que hoje foi profundo. Nosso assunto foi muito gostoso, a gente trouxe realmente a essência do que é a constelação com cavalos, o porquê fazer, o porquê se permitir e o quanto ele pode transformar a sua vida. E eu falo para vocês, é algo assim que não tem aquela... Eu, pelo menos no que eu vivi, eu não senti assim, ó, um corte, uma marca grande, dizer assim, doeu aqui de uma forma, agora provavelmente vai mudar, vai acontecer, a coisa vai acontecendo suavemente. Aquela o cavalo é Imponente. imponente, aquela imponência do cavalo, ela vem numa energia, numa força tão suave, mas forte. Imagine uma onda de rádio que vem forte. Sabe aquele rádio que você pega e fica no chiado? Aquele canal lá que não vai? Aí você muda um pouquinho, vem aquele som perfeito, aquela onda perfeita, Uma forte. sintonia perfeita. Uma sintonia perfeita, leve e suave, mas que tudo flui. Assim eu senti
o resultado na constelação que eu fiz. Então, falem as vossas mensagens finais dentro desse contexto. Eu escuto, né, quase sempre uma frase assim, nos cursos, nas palestras que eu vou. Enquanto você não tornar consciente o que está no seu inconsciente, ele governará a sua vida Isso. e você chamará isso de destino. Então, eu diria assim, o que está no nosso inconsciente? Como você cuida de uma árvore? Uma árvore, para que ela se torne grande, forte, imponente, você precisa pegar a sementinha, plantá-la, cuidar daquela sementinha. Assim é a nossa essência, é a nossa semente. E os cavalos, eles permitem que a gente cuide da nossa semente, da nossa essência, para que nós hoje, no aqui e agora, possamos nos tornar árvores majestosas que produzam e que compartilhem muitos frutos. Maravilhoso, isso mesmo. Então, todos nós podemos nos tornarmos árvores majestosas, tornando consciente o nosso inconsciente, nos liberando do que não serve. Através dos olhos dos cavalos, isso se torna mais possível de uma forma mais leve. Parabéns, Léo. Fechou assim que eu fiquei encantada, sem palavras, né, Márcia? Isso mesmo. E eu diria o seguinte, que as pessoas que estão nos assistindo, se tiver alguma dificuldade em sua vida, alguma coisa que não está indo legal, você pergunte: o que eu preciso fazer neste momento? É o meu ego que está agindo? Ou é o meu coração, é a minha alma? O que eu estou entregando? E se você precisar de algum auxílio, nós estamos disponíveis. Aonde, Márcia? Na Terra do Coração Terapias. Terra do Coração Terapias é o endereço onde você vai encontrá-los no Instagram. Mas no espaço físico, onde eu encontro vocês? Em Sede Alvorada. Em Sede Alvorada. Em Sede Alvorada. Tem um número de contato para passar para nós, Léo? Tem sim. 45, né? 99138 9260. É isso aí, gente. Vale a pena. É um momento de conexão mesmo com a nossa essência. É um momento muito prazeroso. Instiga a gente a observar aquela magia que os cavalos trazem. Eu falo magia pelo poder, pela energia que eles transmitem. E é algo fantástico, vale a pena conhecer. Obrigada, Márcia, pela sua presença hoje aqui. Obrigada, Léo. Espero tê-los novamente compartilhando esse conhecimento, trazendo sempre mais informação a você que nos ouve. Uma ótima semana a todos. Ótima Obrigada. semana.